Projeto OBMAP na escola. Aqui é o professor JP. Vamos então para mais um exercício nível 3, ciclo 4, encontro número 1. Último exercício dessa lista, exercício número 12, retirado aí da prova da segunda fase da OBMAP 2012, nível 1, questão 5. Diz o seguinte: Vitor tem 24 cartões, sendo 8 azuis, 8 brancos e 8 verdes. Para cada cor, ele numerou os cartões de 1 a 8. Primeira pergunta: de quantas maneiras Vitor pode escolher 2 cartões azuis, de modo que a soma de seus números seja igual a 9? Então aqui a gente não precisa se preocupar por enquanto com os cartões brancos e verdes. Vamos olhar apenas para os azuis. Como são 8 cartões e cada um deles tem um número diferente, a gente tem que olhar simplesmente para a soma, né? Somas de números que dão 9. Lembrando aqui que não tenho números repetidos, então vamos analisar aqui. Quais são as somas de dois números com resultado 9 que a gente tem, números inteiros? Então temos aí 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6 e 4 mais 5. São as 4 possibilidades de soma. Dessa maneira, ele pode escolher, né, ele tem 4 maneiras de escolher 2 cartões com soma 9. Essa é a letra A. Letra B do nosso exercício. De quantas maneiras Vitor pode escolher 2 cartões, de modo que a soma de seus números seja igual a 9? Perceba aqui que a diferença agora não é necessariamente pensando só nos cartões azuis. Então agora a gente vai poder considerar também brancos e verdes. Ele também não disse que os cartões precisam ser necessariamente da mesma cor, tá? Então a gente vai separar em 2 casos. O primeiro caso, supondo que eu tenha os 2 cartões da mesma cor, sendo 2 brancos, 2 verdes ou 2 azuis. Como a gente calculou na letra A, eu tenho 4 possibilidades de soma quando eu tenho da mesma cor, ok? Então, se para cada cor eu tenho 4 possibilidades, como nós temos 3 cores diferentes, eu tenho ali justamente 12 maneiras de escolher esses 2 cartões. Isso pensando com eles na mesma cor. Agora, o segundo caso é escolher um cartão de cada cor. Por exemplo, eu escolho um cartão azul e um branco, ou um azul e um verde, e assim por diante. Para a primeira escolha do nosso cartão, então a gente tem ali um total de 24 cartões, né? 8 cartões de cada cor. Então, 24 possibilidades. Agora, a soma continua sendo a mesma, né? A gente vai ter que somar aí uma dessas 4 possibilidades. Então, por exemplo, se eu escolho o cartão 1 azul, o cartão para complementar, né, para somar 9, tem que ser o cartão 8. Esse cartão 8 pode ser um 8 branco ou um 8 verde, já que tem que ser de uma cor diferente aqui. Então, para cada possibilidade do primeiro cartão que eu escolher, eu tenho ali 2 possibilidades para o segundo cartão. Ou seja, aqui nós temos 48 maneiras. Tá? Então, 12 maneiras sendo da mesma cor, 48, um de cada cor. Só que tem um detalhe importante aqui para a gente considerar. Qual que é? A ordem na escolha desse cartão, né, um de cada cor, não importa. Como assim, JP? Por exemplo, se eu faço a escolha pelo cartão 1 verde e branco 8, é a mesma escolha que eu faria fazendo 8 branco e 1 verde. Dessa forma, a gente precisa pegar o resultado que a gente acabou de encontrar, que é o resultado de 48 possibilidades, e dividir por 2, né? Pegar metade, justamente porque a gente está contando aí cada uma das escolhas de maneira repetida, tá? Já que a gente considerou aí que a ordem não vai importar na hora que eu escolher, tá? Desde que a soma seja 9. Então, 1 mais 8 é 9, 8 mais 1 é 9, tá? Então, para a gente chegar no nosso resultado final, 12 possibilidades, sendo os 2 da mesma cor, ou 24 possibilidades, sendo um de cada cor, daí um total de 36 maneiras que ele pode escolher aí 2 cartões para somar 9. Por fim, agora, item C.
De quantas maneiras Vitor pode escolher 3 cartões de modo que a soma de seus números seja igual a 9? Aqui fica um pouquinho mais complicado, né? Porque agora ele vai poder usar 3 cartões, não necessariamente 3 cartões iguais, ou também 3 diferentes. Então a gente tem que separar aí em alguns casos. O primeiro caso, que é o mais simples, seria pensar os 3 cartões sendo da mesma cor. O segundo caso seria 2 cartões da mesma cor e aí esse terceiro cartão de outra cor. E o terceiro e último caso sendo cada um dos cartões de uma cor diferente, tá? Para o caso dos 3 cartões de mesma cor, então a gente considera aí, né, que os nossos cartões, quando eles têm a mesma cor, eles não podem repetir o número. Então, somas possíveis sem repetir um número, né, para dar 9, usando 3 números. Então, por exemplo, eu tenho aí, ó, 1 mais 2 mais 6, resultado 9. 2 mais 3 mais 4, resultado 9. 1 mais 3 mais 5, também resultado 9. Tá? Perceba que para cada cor eu tenho essas 3 possibilidades. Então, são 3 maneiras para cada cor, como são 3 cores. Se eu quiser escolher os 3 cartões da mesma cor, eu tenho 9 maneiras de fazer isso, tá? Para o resultado somar aí 9. Esse é o primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. Lembrando aqui que como é 3 cartões ou 2 ou nenhum, então a gente vai calcular cada caso e depois somar esses 3 casos. Aqui, né, só um exemplo para a gente entender. Então, por exemplo, se eu pego a cor azul, eu poderia escolher o cartão 1 azul, o 2 azul e o 6 azul, tá? Para poder aí ter os 3 da mesma cor. Aí eu poderia ter 1 verde, 2 verde, 6 verde e assim por diante. Segundo caso, sendo 2 cartões da mesma cor. Então, por exemplo, eu escolho o 1 verde e o 2 verde. O que a gente precisa pensar? Nas possíveis somas desses 2 cartões. Lembrando que como ele quer somar 3 cartões, então não dá para essa soma desses 2 já inteirar 9. Ela tem que chegar no máximo até 8. A menor soma possível desses 2 cartões da mesma cor é a soma 3, né? Porque aí os 2 menores números de cada cartão são 1 e 2. Tá? Se a gente analisar todas as possíveis somas desses 2 cartões de mesma cor, temos 12 possibilidades. Então tá aqui, ó, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4 e assim por diante, ok? Perceba que aqui são 6 possibilidades de soma. Aqui mais 4 possibilidades e aqui mais 2. Ou seja, temos aí um total de 12 somas possíveis para cada cor. Então, por exemplo, eu posso pegar aí o 1 verde e o 2 verde, 1 verde, 3 verde e assim por diante. Tá? Todas essas possibilidades para cada cor, como são 3 cores, temos 36 possibilidades de soma. Isso para os nossos 2 primeiros cartões. Agora, temos ainda o terceiro cartão. O terceiro cartão que a gente vai utilizar só vai poder ser um único número, que vai faltar aí para inteirar 9. Só que esse terceiro cartão vai estar disponível nas outras 2 cores que eu não usei ainda. Por exemplo, vamos supor que eu pegue aí 2 cartões de cor azul. Pego, por exemplo, o cartão 1 e o cartão 4. Ele já somou 5. Para inteirar 9, necessariamente eu preciso de um cartão 4 de novo. Como eu tenho que usar de uma outra cor, eu posso pegar o 4 branco ou o 4 verde para poder inteirar aí 9. Assim, a gente tem que escolher uma das 36 somas, né, que a gente viu agora há pouco. Isso com o número que falta. Só tem um único número que falta, uma única possibilidade. Só que esse número que falta vai estar disponível em 2 cores. Então, por isso que é 36 vezes 1 vezes 2, porque é uma soma e o número que falta e a cor desse número. Assim, temos 72 maneiras possíveis de escolher aí 3 cartões, sendo 2 da mesma cor, e aí cujo total aí desses 3 cartões dê 9. Por fim,
terceiro e último caso, quando eu não tenho nenhum cartão da mesma cor. Aqui, a gente poderia, por exemplo, pegar o 1 azul, o 1 verde e o 7 branco. Daria aí 9. Para esse caso, a melhor maneira é você montar essa tabelinha aqui de todas as possibilidades. Então, perceba aqui que eu coloquei aí o cartão azul, o cartão branco e o cartão verde que eu escolhi. Então, aqui, por exemplo, ó, se você olhar cada coluna dessa tabela que eu montei, todas as colunas dão resultado 9. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 1 e 7. Resultado 9. Ou 1, 7, 1. E assim vai. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu escolhi o 1 azul, o 1 branco e o 7 verde. Nesse segundo caso, 1 azul, 7 branco, 1 verde. E assim a gente vai vendo todas as possibilidades. Esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você teria que escrever mesmo. Se a gente contar aqui, são 28 maneiras em que eu posso escolher aí um cartão de cada cor para somar 9, tá? E aí agora, como a gente já analisou os 3 casos, é só a gente fazer a soma. Então, o primeiro caso que a gente viu, que eram os 3 da mesma cor. O segundo caso, 2 da mesma cor. E o terceiro caso, cada cartão de uma cor diferente. Fazendo essa soma, chegamos em 109 maneiras de fazer essa escolha conforme ele nos pediu.